Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Com a paz do Senhor Jesus, nosso Deus. Eu vou ler primeiro um versículo aqui, 1 Timóteo 2, versículo 4, que diz que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Então, não tem José, não tem Maria, né? Eu vou ler também uma palavra que se encontra em Apocalipse, o irmão até leu outro dia aqui, que é Apocalipse 22, versículo 8, quando João está lá, que o anjo fala com ele. E ele diz aqui no versículo 8, e eu, João, sou aquele que vi e ouvi essas coisas, e havendo-as ouvido e visto, prostrei-me aos pés do anjo, que me estava para o adorar. E disse-me, olha, não faças tal, porque eu sou conservo teu, e de teus irmãos, os profetas, e dos que guardam a palavra deste livro. Adora a Deus. Então, aqui, quando ele se ajoelha perante o anjo diz para ele, não, adoração é só para Deus, né? Podemos amar a muitas coisas, a muitas pessoas, mas a adoração é só para Deus. Lembrar que, quando oramos, né, é sempre lembrar que é Deus que nos ouve, que nos guarda, que nos protege, que nos livra e nos abençoa. Agradeço. Quero cumprimentar os irmãos com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, essa pessoa maravilhosa que é Jesus. E já foram lidas palavras maravilhosas aqui, né? A palavra de Deus é maravilhosa. A Bíblia é um livro que nos ensina a sermos melhores do que nós somos para o nosso próprio bem. O grande problema, irmãos, é, como diz aqui no livro de Isaías, no capítulo 53, no versículo 1, a palavra do Senhor diz assim: quem deu crédito à nossa pregação? E a quem se manifestou o braço do Senhor? Infelizmente, todos nós temos uma dificuldade muito grande de aceitar o reino de Deus, de aceitar a Bíblia, aceitar o que está escrito na Bíblia. Todos nós temos muita dificuldade de aceitar a promessa de Deus, que é de ressurreição e vida eterna. Jesus pregou a ressurreição e a vida eterna. As pessoas até hoje estão buscando Jesus, estão buscando a Deus para conseguirem milagres. Milagres para o corpo, milagres para o coração, milagres financeiros principalmente, né? Muitos até chamam de prosperidade. A maior prosperidade que o ser humano pode ter é ele conhecer a Deus, que se conhece lendo a Bíblia, né? E aceitar o que está escrito na Bíblia. Isso é prosperidade. Porque Jesus deixou claro isso. Examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Jesus falou, isso, Jesus citou em João 5,39, e lá em Mateus 22, 29, Jesus fala: errais não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Então, infelizmente, nós não estamos tendo força para aceitar o que está escrito na Bíblia.
estamos selecionando versículos, aqueles que nos agradam, estamos arrumando uma série de desculpas para não ler a Bíblia. Quando a gente vem à igreja, infelizmente a maioria das igrejas estão cada dia mais especializando em tocar no seu coração, tocar no seu sentimento, para que você se sinta bem na igreja, para que você se sinta alegre na igreja, para que você se sinta comovido na igreja. E é um jogo onde você também finge que está querendo ter um relacionamento com Deus, mas você está buscando só o seu prazer pessoal. Você está querendo um Deus que só faça a sua vontade, que sirva a você. Nem o mínimo que é ler a Bíblia e deixar ela te confrontar, como aqui Davi fala no Salmo 51, Senhor, me mostra os meus pecados ocultos. As pessoas estão querendo ver os seus próprios defeitos. Está todo mundo mostrando defeito para a pessoa não quer ver o seu próprio defeito, não quer mudar. Está sempre do mesmo jeito, só quer vir à igreja para buscar as bênçãos de Deus. Deus sabe tudo, irmãos. Deus conhece a sua vida 24 horas por dia, desde o dia que você nasceu. Tudo o que tem aqui, as orações, o fato de você vir na igreja, é para o seu próprio bem. Deus não vai mudar por causa de você, é você que tem que mudar por causa de Deus. Porque Deus está de braços abertos, querendo ver você feliz, querendo ver você bem. Como o presbítero Paulo falou aqui, né? Qual de nós aqui está querendo perdoar? Mas Jesus não falou claramente lá no livro de Mateus que se você tiver alguma coisa contra o seu irmão e vier trazer uma oferta no altar para você deixar a oferta e ir lá reconciliar com o teu irmão? Qual de nós aqui está querendo fazer isso? Qual de nós está querendo aceitar esses versículos da Bíblia? Qual de nós, quando a palavra está nos confrontando, a gente vai para casa e fala, Senhor, eu ouvi uma palavra lá na igreja, não importa quem falou, se o pastor gosta de você, se não gosta, se o pastor vai na sua casa, se não vai, se o pastor é santo, se não é, não interessa se ele leu aqui na Bíblia, como eu acabei de ler aqui, Isaías capítulo 53, versículo 1, quem creu na nossa pregação, Deus falando, você crê na pregação de Deus? Você crê na Bíblia? Você crê no Evangelho pelo qual Jesus morreu, deu a sua vida com sofrimento e dor? Você crê? Você pergunta isso para você? Você, quando vai orar, você abre o seu coração e fala, Senhor, mostra-me os meus defeitos, as minhas falhas, Senhor. Eu não estou querendo aceitar os meus defeitos, eu não estou querendo mudar, eu não estou querendo me converter. Jesus falou que você deve orar por quem te persegue, por quem te maltrata. Você está fazendo isso? Você está conseguindo fazer isso? Fala sério, irmãos. Jesus falou que você tem que sujeitar a Deus, ou seja, sujeitar o que está escrito na Bíblia e resistir ao diabo. Você está resistindo ao diabo? Porque na igreja é lindo, irmãos. Eu muitas vezes aqui na igreja, como pastor aqui na igreja, às vezes eu fico pensando na minha casa assim, meu Deus, eu preciso de mover o coração dessas pessoas, né? Eu vejo aí, eu assisto cultos aí, as pessoas louvando, aquela alegria, aquela felicidade, aquela emoção. Eu vejo as pessoas se convertendo, eu vejo as pessoas alegres, as pessoas contando os seus testemunhos. Mas lá na frente eu vejo que elas não mudaram em nada. E o que adiantou? Jesus falou, vá e não peques mais. Não é assim? Não adianta você ir numa igreja para você seguir uma igreja, para você seguir uma pessoa.
O Senhor quer que você siga a Ele. É você e Deus, é a sua vida. A sua fé tem que ser firmada na promessa de Deus. Irmãos, a vida é frágil, a sua vida é frágil. Você está vendo os outros morrer, você está vendo a calamidade na vida das pessoas. Igual ontem mesmo eu vinha na estrada, eu vi um carro pegando fogo, eu estava ali pensando, puxa vida, aquela pessoa estava como eu assim, andando na estrada, já planejando em chegar em casa, fazer um monte de coisas, só que com ele aconteceu uma tragédia. Eu não sei o que aconteceu, se ele se feriu, mas ele vai perder o carro ali, porque o carro estava todo pegando fogo, né? E assim, mesmo assim que não aconteça nada com você, nada, você vá até os 100 anos bem, mas eu te garanto que na hora que a morte bater na sua porta, você vê que vai morrer, você não vai querer morrer com 100, 120, ninguém quer morrer, irmãos. Por quê? Porque nós somos terrenos e estamos agarrados nesse materialismo. Não aceitamos ainda o projeto de Deus, que somos chamados para viver um mundo perfeito, um mundo maravilhoso. Está escrito no seu coração, é o que lá a pessoa espiritual que você deseja, mas você não consegue romper essas muralhas que te prendem, que te afastam de Deus, essas correntes espirituais que os demônios nas hostes celestiais da maldade colocam em você todos os dias. Você não consegue resistir ao diabo, entendeu? Então, irmãos, eu convido você para ser um valente, para lutar. O mundo está te mostrando tudo aí. Nós estamos vivendo uma fase maravilhosa do mundo, onde você não vai ter como se justificar perante Deus, não, irmãos. O pessoal lá de Sodoma e Gomorra vai poder se justificar. Fala, Senhor, a gente era ignorante, não sabia nada, mas e você? Tem todo o conhecimento, você tem uma Bíblia com o projeto todinho de Deus na sua mão. Deus te trouxe à igreja, Deus tem se apresentado na sua vida, Deus tem te mostrado através dos meios de comunicação que Deus criou. Você com um celularzinho na mão, você sabe tudo da vida, tudo do mundo. Qualquer assunto você pode ser doutor nele, mas você não quer, você está olhando só para a terra, só para o seu umbigo, você não quer mudar, você está retendo a sua própria bênção. A Bíblia fala até de espíritos familiares, e tem gente que está vendo a perseguição sobre ele, está copiando os seus antecessores, fazendo igual, critica os seus antecedentes, critica seu avô, critica seu tio, critica seu pai, critica sua mãe, porque fizeram isso, fizeram aquilo, está fazendo igualzinho, ouvindo a voz do inferno. Deus convida a gente para a gente andar conforme a palavra de Deus, conforme o que está escrito na Bíblia. Por isso você tem que ler bastante a Bíblia, clamar a Deus, para que, como Jesus falou, é melhor você entrar sem uma perna, sem um olho, sem um braço, mas entrar no reino de Deus. Agora diz aqui, quem deu crédito à nossa pregação? Esse é o problema, irmão. Eu não quero que você saia de um culto aqui e esqueça o que você ouviu no culto. Isso é muito ruim. É ruim para todos nós. Isso acontece comigo também. Por isso que eu estou sempre lendo a Bíblia. Porque se deixar, eu esqueço que Deus falou comigo, porque o que está escrito aqui na Bíblia é Deus falando com a gente. E nós não podemos viver só de meia hora com Deus.
Deus nos chama, Deus olhou do céu e nos chamou e se agradou de nós para andarmos com Ele 24 horas por dia, 365 dias do ano. E o Senhor diz: ser santo como eu sou santo. Ou seja, Deus sabe que você não vai ser santo, mas Deus quer que você lute. Deus quer que você observe a você mesmo e você mude. Se fosse para não mudar, se fosse para você não se converter, não precisava de Bíblia, nem de igreja, nem de louvores, nem de oração, não precisava nada disso não, ué. Tudo isso aí foi criado para a sua transformação. E quando você vai acreditar na ressurreição? Quando? Louvado seja Deus. Muito bem, irmãos, estamos lendo o livro de Levítico, no capítulo 21, e você vai ver uma referência interessante lá no livro de Ezequiel, no capítulo 44, versículo 25, em referência ao versículo 1 e 2 do capítulo 21. Diz a palavra do Senhor assim: depois disso o Senhor a Moisés: fala aos sacerdotes, filhos de Arão, e diz-lhes: o sacerdote não se contaminará por causa de um morto entre o seu povo, salvo por seu parente mais chegado, por sua mãe e por seu pai, e por seu filho, e por sua filha, e por seu irmão, e por sua irmã virgem, chegada a ele, que ainda não teve marido, por ela também se contaminará. Ele, sendo o principal entre o seu povo, não se contaminará, pois que isso profanaria. Não farão calva na sua cabeça, e não raparão as extremidades da sua barba, nem darão golpes na sua carne. Santos serão a seu Deus, e não profanarão o nome do seu Deus, porque oferecem as ofertas queimadas do Senhor e o pão do seu Deus, portanto, serão santos. Olha aqui, irmãos, observa que coisa interessante aqui. As pessoas que não creem no projeto de Deus, que não conhecem o projeto de Deus, podem julgar isso daqui com um julgamento totalmente errado. Não é que Deus não está dando importância, não, à morte, né? Como o homem dá importância, o homem, a sociedade, com seu pensamento torto, ela dá muito mais importância à morte do que à vida. Quando você está vivo, ninguém liga para você. Ninguém tem coragem de fazer um elogio, a não ser no dia do seu aniversário, uma vez por ano. As pessoas te tratam como pior do que um cachorro, pior do que um gato, pior do que um animal doméstico. Te tratam com menosprezo, como se você não tivesse importância. É claro, a não ser que você for rico, famoso e poderoso. Nós estamos falando de pessoas normais. Mas o dia que você morre, eles vêm chorar, vêm falar bem de você. Isso chega a ser ridículo, porque quando uma pessoa morre, para quem acredita, e principalmente se ela for um servo, uma serva do Senhor, é um momento até de alegria. Claro, você vai sentir saudade da pessoa, mas você tem que ter fé e certeza que essa pessoa vai morar com Deus, vai morar no céu, num lugar muito melhor do que aqui, entendeu? E até porque todo mundo morre. Mas essa pregação mentirosa que tem aí de dar mais valor à morte do que à vida é porque leva você para o mundo
para o mundo mentiroso, esse mundo falso, mentiroso aí, de você ficar achando que você vai viver eternamente aqui na terra com esse corpo, que esse projeto aqui da terra vai durar eternamente. A Bíblia já diz claramente que o projeto da terra é falido. É falido. E muitas pessoas também acham que ser santo é você tem que morrer para ficar fazendo milagre. Nenhum homem, até hoje, nenhum homem que pisou nessa terra fez algum milagre. Nem quando ele pisou na terra, nem quando ele morreu. Quem faz milagre é Deus. Deus pode te usar para fazer um milagre, Deus pode me usar para fazer um milagre. Mas quem faz o milagre é Deus, não é o homem. Nenhum homem tem poder, nenhum homem é santo. Quando está falando de santidade aqui, a santidade o que é? Você pode ver, é seguir um rito, é seguir uma regra, é seguir uma lei que Deus dá. E até porque essa lei já está escrita no nosso coração. Nós já nascemos com essa lei. Se você chegar na casa de alguém e roubar um lápis, não precisa de ninguém estar vendo. Você sabe que você roubou. Você sabe. Então, está escrito. Não precisava nem de ter a lei escrita, não. Você sabe que você roubou. Né? Você trair alguém, você sabe que você está traindo. Então, nós não podemos viver de ilusão, porque enquanto você não abrir os seus olhos para observar tanto a vida dos outros como a sua, para você querer ser melhor do que você é, para você querer andar conforme Deus quer, Deus tem uma lei, Deus tem um projeto. Jesus falou, eu não vim para destruir a lei, mas eu vim para cumprir. Não a lei do homem, a lei de Deus, que ela está clara já no seu coração, entendeu? Mas o que a gente foi ensinado a fazer por essa sociedade? A fazer todo o contrário da essência do ser humano. E nós somos chamados, por que somos chamados para seguir a Jesus? Porque o projeto de Jesus é muito melhor do que o projeto do ser humano. Quando o homem escolhido por Deus resolve querer um rei humano, o que Deus fala para ele? Leia lá no livro de Samuel. O que Deus fala para eles? É o que está acontecendo aí no mundo. A mesma coisa até hoje. A mesma coisa até hoje. Então, se você amar um pouco a você mesmo, tiver amor próprio, começa a pedir para que o Senhor seja o seu rei, para você seguir as palavras de Jesus. Não tomarão mulher prostituta ou desonrada, nem tomarão mulher repudiada de seu marido, pois santo és a seu Deus. Portanto, o santificarás, porquanto oferece o pão do seu Deus, santo será para ti. Pois eu sou o Senhor que vos santifica, sou santo. E quando a filha de um sacerdote começar a prostituir-se, profana seu pai, com fogo será queimada. E o sumo sacerdote entre seus irmãos, sobre cuja cabeça foi derramado o azeite da unção, e que for consagrado para vestir as vestes, não descobrirá sua cabeça, nem rasgará as suas vestes. E não se chegará a cadáver algum, nem por causa do seu pai, nem por causa da sua mãe se contaminará, nem sairá do santuário para que não profane o santuário do seu Deus, pois a coroa do azeite da unção do seu Deus está sobre ele. Eu sou o Senhor. E ele tomará por esposa uma mulher na sua virgindade. Viúva ou repudiada ou desonrada ou prostituta, estas não tomará, mas virgem do seu povo tomará por mulher. E não profanará a sua descendência entre o seu povo, porque eu sou o Senhor que eu santifico.
Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: falarão, dizendo: ninguém da tua descendência, nas suas gerações, em que houver algum defeito, se chegará a oferecer o pão do seu Deus. Pois nenhum homem em quem houver alguma enfermidade se chegará, como homem cego, ou coxo, ou de nariz chato, ou de membros demasiadamente compridos, ou homem que tiver quebrado o pé, ou a mão quebrada, ou corcunda, ou anão, ou que tiver defeito no olho, ou sarna, ou impinge, ou que tiver testículo mutilado. Nenhum homem da descendência de Arão, o sacerdote, em quem houver alguma deformidade, se chegará para oferecer as ofertas queimadas do Senhor. Defeito nele há. Não se chegará para oferecer o pão do seu Deus. Ele comerá o pão do seu Deus, tanto do Santíssimo como do Santo. Porém, até ao véu não entrará, nem se chegará ao altar, porquanto defeito há nele, para que não profane os meus santuários, porque eu sou o Senhor que os santifico. E Moisés falou isto a Arão e a seus filhos e a todos os filhos de Israel. Então você vê aqui a preocupação de Deus com as coisas de Deus, com a igreja, entendeu? E com o relacionamento que você tem que ter com Deus. Não dá para brincar com as coisas de Deus, não dá para fingir que você está servindo a Deus. Entendeu? Todos os dias você tem que ter o desejo de se converter.